Vou tentar mesclar mais uma vez dois assuntos aqui, né? Conectar dois assuntos nesse mesmo vídeo, porque tem conexão, tá? Tem conexão. Tô todo trabalhado nas conexões de assuntos aí nos últimos vídeos, né? Mas acho que muita coisa conversa assim entre si. E é o caso aqui desses dois temas, que são as negativas que o Grêmio recebeu, principalmente a de Rodrigo Caetano. A de Rodrigo Caetano foi uma bomba negativa, né? Que caiu ali no Grêmio. E algumas declarações do Renato para o Rica Perrone no podcast dele aí no YouTube, que foi publicado acho que ontem, né? Eu vi ontem e acho que estava recente, foi gravado, não foi ao vivo, mas foi bem recente também a gravação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que a gestão do Guerra, ela começa com tem alguns checkpoints aqui de largada que a gente vai entender até que ponto a gestão do Guerra vai partir para um profissionalismo total ou se vai ser um profissionalismo com alguma flexibilidade ou até mesmo se a gente vai cair pro incrível mundo de Grêmio que a gente já vivia nos últimos anos. Eu acredito que vai ser a primeira ou segunda opção, tá? Eu acho muito difícil a gestão do Guerra, com tudo que vinha propondo, cair para essa terceira hipótese. Mas, quais são os pontos aqui que se conectam? Primeiro, tá, gente? Eu fiquei muito frustrado com a não vinda do Caetano. Eu acho ele um extremamente bom profissional. Eu acho ele tira coelhos da cartola, ele é bem informado, ele é competente em vários aspectos. O cara que se formou, né, como jogador mesmo aqui no Grêmio, como esse executivo que ele se tornou também, aqui os primeiros passos dele mais relevantes. Então tinha tudo a ver, se dá muito bem com o Guerra. Então, poxa, eu acho que ia fechar bem essa posição. O Keller, né, o CEO do Palmeiras, que também tem uma história aqui no Grêmio, também deu a negativa. Mas, cara, o Keller, sinceramente, até pode ser um cara bom, assim, mas, assim, eu acho que é uma função um pouquinho mais burocrática. O Grêmio mesmo, o Guerra mesmo, admitia que a questão do CEO tem outros profissionais no radar também, tem plano B, C e D, né, e todo mundo, segundo o Guerra ali, muito bons nomes, né, todos eles. Mas já o Caetano, além de eu achar ele muito bom, meio que era ele a ideia. E aqui vou abrir um parênteses, tá? Tem gente falando que a gestão do Guerra começou, meu Deus, mentiram pra torcida, logo no início ficou claro. Cara, não. Não. Tipo, a chapa do Odorico, por exemplo, já tinha anunciado o seu CEO, né? Que seria o Leitão, o cara que era do Orlando City, e tá desempregado no momento. Ele tá desempregado no momento. Ele tá sem clube, ele tá assistindo Netflix em casa. Neste caso, dá para anunciar qualquer pessoa nesse formato. Agora, qualquer profissional que está empregado, é óbvio que o candidato, né, o então candidato, só vai poder dizer, gente, a minha ideia é ele. Já troquei uma ideia com ele, e o próprio Caetano admite que rolou essa conversa, essa sondagem. Ele chega a falar no plural, né, o Rodrigo Caetano, as minhas conversas com o Guerra. Então não foi só um papinho de elevador, teve papo quente. Só que o Caetano tinha muitas incertezas em relação ao futuro dele no Galo, né? Que poderia virar uma SAF, não sei o quê, e daqui a pouco ele poderia ser escanteado. Então ele falou, cara, vamos definir isso aqui, porque se de repente eu bailar mesmo, como tá me parecendo, eu vou pro Grêmio. Só que não bailou. Só que o Galo falou, não, Caetano, a gente vai reformular X, Y, Z aqui, mas a gente conta contigo para ficar à frente desse processo aqui. E aí, ele é um cara muito cumpridor de contrato, é uma característica dele de longa data, ele já negou muita coisa boa para continuar ali onde ele estava, e não foi diferente dessa vez, infelizmente, para o Grêmio, tá? Mas essa negativa me pegou mais, tá? Me pegou mais. Eu não acho que é culpa do Guerra, não acho que eles mentiram na campanha, não tem nada a ver com isso. Só quem está dizendo isso ou é má fé, ou não ouviu o que se dizia na época da campanha. Ele nunca disse, o Caetano é o nosso... Ele falou que é o nosso plano, é a nossa ideia, é o nosso objetivo. E isso serve como norte para quem quiser votar na gente entender mais ou menos o que a gente está pensando. A gente pensa em Caetano. E de fato conversamos.
e de fato a gente está vislumbrando uma possibilidade quente de contar com ele. O máximo que o Guerra dizia é estamos confiantes, mas ele não dizia tá fechado. Não tem como tu dizer isso, nem de um jogador que tem contrato com outro time, nem de um CEO, nem de um executivo, entende? Então acho que é bom também abrir esse parênteses, que já estou fechando agora, dizendo que não tem nada de estelionato eleitoral. Cara, era um plano de fato. Era um plano que eles confiavam de fato, né? E não rolou, infelizmente. Mas aqui, antes de entrar no Renato propriamente, e como eu disse, as coisas conversam, né? Talvez até entre meio que tudo junto e misturado aqui. Mas qual é o meu ponto, tá? Eu vi até o César Cidade Dias falando no canal dele que tá preocupadíssimo, né, com essa negativa e tal, porque, segundo ele, eu discordo um pouco da conclusão dele, ele diz que, não me lembro agora as palavras que ele usou, mas ele dá a entender que, tipo assim, cara, venderam pro torcedor uma ideia, né, de que, tipo, vai ter um CEO, vai ter um executivo do tamanho do Rodrigo Caetano, com a importância dele, e já caiu por terra, e agora o Grêmio corre o risco de daqui a pouco como é que se diz? Renovar o contrato do Serri, e a gente vai ficar com um executivo low profile, né? Um cara, como é que se diz? Me fugiu a palavra, não é tímido, é um cara que não aparece ali, que tem uma atuação discreta, um cara discreto, e o Renato vai acabar sendo o diretor de futebol, o executivo de futebol de fato, né? Vai apitar, vai dar as cartas, vai ser aquilo tudo que a gente já viu nos últimos anos e não deu muito certo. Aí que eu acho, eu entendo a preocupação do César, também é minha, mas ele falou de uma forma meio que colocando na negativa do Caetano meio que uma consequência natural esse movimento. Eu acho que agora é a hora de ver o tal do profissionalismo que o Guerra vendeu sendo colocado na prática. Ou seja, os processos estarem acima dos nomes, das pessoas, né? Se acontecer isso que o César ali se mostrou temeroso, temerário, né? Enfim, se mostrou preocupado, aí eu concordo plenamente. E aí já vai minha primeira crítica ao trabalho da gestão de Alberto Guerra. Né? Se não, o Caetano não aceitou, então deixa o Serri, ou traz alguém de uma, né, meio parecido, ou não traz ninguém e deixa não sei quem absorvendo isso aqui, blá, blá, blá. Erro, e realmente falaram uma coisa na eleição e está acontecendo outra, e aí eu concordo. Só que nessa hora, a gestão do Guerra pode fazer do limão uma limonada e mostrar assim, gente, quando a gente falou que a gente queria o Rodrigo Caetano, a gente nunca disse que o nosso plano de gestão só vai funcionar se tiver Rodrigo Caetano aqui nessa função. Porque ninguém é tão essencial assim, né, e insubstituível no mundo. Agora, se eles pegarem alguém com o mesmo perfil do Caetano para essa função, o próprio Alexandre Matos, né, que era o cara que o Odorico namorava ali para essa função, ou outros nomes, né, cara, tá tudo certo. O Guerra vendeu uma coisa, tentou o nome que era o ficha 1, não deu, foi para outro que é do mesmo naipe e o processo vai ser o mesmo. Se o Guerra for para um nome, para um executivo com o mesmo tamanho do Caetano, com a mesma atuação, com o mesmo modus operandi de atuação, com o mesmo protagonismo dentro desse mecanismo, desse processo do departamento de futebol, segue o baile, velho. Segue o baile. Processos acima de nomes. No meio do ano vai sair outro porque não sei o que. Entra outro do mesmo perfil, do mesmo tamanho. E assim a banda toca. Agora, a crítica vai comer, e com razão ao Guerra, se em o Caetano negando, o nome anunciado for de outra turma, de outro perfil, de uma outra forma de atuar. Aí sim, se vendeu um projeto que já começa capenga num quesito ali. Aí eu vou concordar, tá? Então acho que é bom a gente fazer essa distinção aqui, que não caindo o Rodrigo Caetano não tá ruindo todo um plano de gestão. Tá em stand-by. Dependendo quem entra ali, segue da mesma forma. E aí entrando um pouco no Renato, né, cara? Eu vi toda a entrevista do Renato pro Rica.
Me dou super bem com o Rica até, já tem até uma... O Rica Perrone tá caindo, né? Ele tem entrevista minha no canal dele lá, né? Uma live que a gente fez no início da pandemia, daí agora ele começou a entrevistar Renato, Fábio Porchat, uns caras assim que, tipo, né? Caiu claramente o nível, mas falando sério, foi uma boa entrevista, o Rica extraiu bastante coisa dele e muita coisa de Grêmio, dando a entender que o Renato já se coloca como treinador do Grêmio para 2023. Claro que o Guerra já manifestou isso publicamente dezenas de vezes, então a definição passa muito pelo que o Renato quer da vida. Né? O Renato, sabedor que ele quer ficar no Grêmio, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então ele já se posiciona, de certa forma, como o treinador do Grêmio para o ano que vem. Não devemos ter, portanto, maiores percalços ou obstáculos aí nessa negociação, que por sinal acho que está rolando hoje, né? Sábado, lá no Rio de Janeiro, com o Guerra, o Calef, o Brum, né? Os dirigentes de futebol do Grêmio ali foram com o presidente lá para o Rio falar com o Renato e devem sair hoje ou amanhã já com uma definição bem clara. Mas daí, cara, o Renato, o Renato ele é uma figura complexa, né, cara? Ele é uma figura complexa. Ele diz coisas que a gente dá risada, que a gente ama ele mais ainda do que a gente já ama, que a gente pensa em fazer uma nova estátua para ele, ao lado da que ele já tem. Daí ele fala outras que fala assim, Renato, puta que pariu, sabe? Ele se contradiz, ele é fanfarrão, ele é falador, ele se contradiz em vários momentos, assim. Eu peguei várias coisinhas que ele fala de futebol mesmo, assim, né? Que tipo, cara, mas tu não tinha dito não sei o que lá atrás, sabe? Algumas contradições bem bobas, assim, mas tudo bem, ele é fanfarrão, ele faz um personagem, ele é aquele personagem, na verdade, né? Então faz parte e na maioria das vezes é só divertido e torna ele alguém ainda maior, ainda mais, uma figura ainda mais interessante, né? Mas agora, pegando assim umas coisas que dizem respeito ao Grêmio, tá? Pegando até de certa forma uma contradição dele, que diz respeito a esse profissionalismo que a gente está falando e observando, né, se a gestão do Guerra vai conseguir de fato implementar. Quer ver? Só antes um parênteses, uma contradiçãozinha dele, né? Ele diz que ano passado, se ele tivesse treinando o Grêmio, não caía, né? Estaria ali no mínimo no meio da tabela. Talvez não brigando para nada de vaga em Copa, mas zero preocupação para cair. O que eu até concordo. E aí agora ele fala que, já falou com o Guerra, que precisa contratar bastante, mudar muito a fotografia do time, senão cai de novo. A parte de que precisa contratar muito eu concordo também, plenamente. Mas como assim cai de novo, Renato? Contigo não caía, né? Então, tipo assim, sabe? Claro que, né? Tudo bem, liberdade poética, a gente entende essa forma renatista de ser, tá tudo certo. Mas a parte da contradição que eu acho que já é o furo, fica um pouco mais embaixo. Diego Souza. Ele fala em dado momento, e eu concordo também, que em outros tempos, no tempo que ele jogava, se tinha muito mais craque no Brasil, se tinha muito mais craque talvez no mundo, né? O futebol era mais bonito em alguns aspectos, mais técnico, mais... E eu acho que tem várias explicações, tá? Eu acho que o fato de ter mais craques no Brasil também, peraí só um pouquinho, também se justifica por uma questão da Europa, né? Uma questão da Europa que não era o mercado que é hoje, né? Que concentra, né, seleções do mundo lá e, né, enfim, eu acho que também tem algumas questões que são um pouco diferentes de contexto, mas eu também acho que e eles chegam a falar disso na entrevista ali, o Rica e o Renato falam que talvez um dos motivos é que o futebol está muito físico hoje. É muito físico, não tem espaço, não respira. Domina a bola, tem dois em cima de ti já. Sabe, aquele driblezinho que o Garrincha dava, que passou o pezinho na bola uma vez, passou a segunda, passou a terceira, aí na quarta, não sei o quê. Hoje, se ele passa o pezinho na bola pela primeira vez, o zagueiro já montou ele cai no alambrado e acabou a palhaçada, entendeu? Então, tem muito isso. O Douglas, o maestro pifador do Grêmio, né, o Doga 10, cara, eu tenho a sensação que se ele jogasse na década de 70, ele seria um craque de seleção brasileira, assim, titular,
sabe? Ele é um cara muito prejudicado pela época que ele viveu, que ele, né, jogou. Então, tem essas mudanças do futebol, mas que se justificam. Eu não acho que, aí eu não sei, né, a opinião do Renato sobre isso, mas eu não acho que secou a fonte da qualidade, do talento. Eu acho que a fonte está aí, só que o futebol mudou e abafa essa, né, tipo assim, cara, essas jogadinhas que a gente via, que a gente achava o Zico craque, o Maradona craque, não sei quem craque. Claro que eles também seriam craques nos tempos de hoje, mas talvez os tempos de hoje com o futebol muito pegado, muito físico, muito mais intenso, né? Cara, tu olha um jogo da década de 70, parece estar em câmera lenta, sabe? E hoje essa loucura que vira, eu acho que dificulta a qualidade. Então o Renato fala disso, de certa forma, ele chega a dizer em algum momento que a questão física interfere nesse processo, e aí, ao mesmo tempo, ele quer renovar com o Diego Souza, cara, que ele mesmo diz que não correu 400 metros num jogo lá, e ele brinca lá que tirou onda com o Diego Souza, que a estátua dele já correu mais do que ele. Sabe, cara, aí entra bravata, daí entra um pouco de folclore, que era bonito nos anos 90, mas, sabe, ou é profissionalismo total, ou não é. Sabe? Mas daí ele tenta justificar que o Diego tinha uma questão aqui que ele operou, né, que impedia ele de fazer alguns movimentos. Mas será que o Diego agora, com 38 anos, vai correr mais, vai emagrecer? A questão que ele tinha lá, não sei se era uma hérnia, que era, me esqueci agora, mas essa questão impedia ele de emagrecer? Será? Sabe? Então assim, cara, pro nível de Série A, o Diego Souza que a gente viu em 2021 já, né, e 2022 não serve, cara. Faz gol, tem muita bola no pé e na cabeça. Se a bola chegar nele, ele guarda. Mas se a bola chegar no Renato hoje, no rachão, ele guarda também. Né? A gente joga com um a menos. E o malefício do Diego Souza, ele é silencioso. Ele é silencioso. O benefício é visível. O benefício é o gol. A assistência, a gente tá vendo o benefício. Por isso que, né? Agora o malefício, cara, às vezes é silencioso. A gente joga 90 minutos com um jogador a menos. Isso pesa pro meia, que estoura no volante, que vai pro zagueiro e tomamos um gol. E às vezes a origem da jogada é o Diego Souza caminhando lá na frente, sabe? Então, isso aí, cara, é uma contradição do Renato, de certa forma, que já começa a beliscar na questão do profissionalismo que a gestão de Alberto Guerra tanto defende. Tanto defende. E eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Se o Guerra renovar com o Diego Souza a pedido do Renato, obviamente por um salário bem mais baixo do que vinha sendo praticado, né? Eu não vou achar o maior absurdo do mundo. Vamos dar um agradinho pro Renato aí, o Diego Souza pediu 150 por mês, ou contratinho de produtividade, não sei o quê, deixa ali na reserva e tal. Deixa quieto. Não vou achar o maior absurdo do mundo, porque eu acho que o futebol também não é só né, prancheta e dados e scouts. Tem também nuances aqui, gestão de grupo, gestão do presidente com o seu técnico, tem um monte de coisa. Agora, o profissionalismo tem que vir top-down, de cima para baixo. Tipo assim, Renato, a gente vai deixar o Diego Souza contigo aí, teu camarada, daqui a pouco ele pode entrar num jogo ou no outro aí, no finalzinho, para nos ajudar em alguma questão. Mas olha só, nosso centroavante vai ser o Gabigol esse ano. A gente contratou o Gabigol, né? O Gabigol quis vir pro Grêmio, porque ele te ama, sei lá o quê. E para segundo reserva a gente contratou esse cara aqui, que é o fulano de tal também, o Pedro Raul, né? Os dois aqui, porra, cara, tá voando esse guri do Goiás e tal, bababá. E o Diego Souza tá no grupo aí, tá? Mas assim, o Pedro Raul e o Gabigol passaram por processos de análise, de banco de dados, de scouts, de não sei o que, de a gente viu aqui as carências, não sei o que lá, blá, 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 sabe? Então beleza, dá o Diego Souza pro Renato, mas assim, se o Renato sonha que o Diego Souza possa ser titular ou até um reserva imediato, que num ano de calendário longo, o reserva imediato acaba, né, jogando muito, aí a direção tem que se impor, cara. Tem que dizer, entendi tua opinião, Renato, mas não vai ser assim, sabe? Ou a gente não vai renovar com ele. Então, assim, é complexo, né? Tem muitas coisas. Tinha mais uma coisa que o Renato falou que... tem a coisa do departamento médico, né? Que ele fala na entrevista que, tipo assim...
Ele fala que o Luan só jogou a final em Lanús por causa dele. E esse é um ponto interessante, cara, porque é uma linha tênue que separa o profissionalismo do idiotismo, né? Eu nem sei quem era o médico na época, não sei o que aconteceu exatamente. Sei que os caras deram pro Luan 3 semanas de DM, acabaram as 3 semanas, o Renato perguntou pro médico, e aí, posso usar o Luan? Não, não pode. 4 semanas, e aí, posso usar o Luan? Não, não pode. 5 semanas, e aí, posso usar o Luan? Não, não pode. Aí o Renato disse assim, poxa, me disseram 3 semanas, já passaram 5. Puxei o Luan pro jogo e comecei a botar ele por minha conta e risco. Eu já fui jogador, já tive lesão, sei como funcionam essas coisas. E deu certo, né? Ele começou a soltar o Luan, entrou no finalzinho de um jogo, de outro, chegou pronto para a final lá em Lanús e fez o que fez, né? Uma história bonita, um final feliz. Aqui, cara, a gente tem que entender assim, ó, se é bravata, se foi bem assim, se não foi, beleza, são outros 500. Mas em sendo bem assim, aqui a tendência é que a gente diga assim, não foi profissional, o Renato não foi profissional, ele não obedeceu o médico, isso tem que acabar. Profissionalismo total. Mas calma. Não sei como foi a história, tá? Tô supondo aqui, mas se foi como o Renato tá dizendo, ou mais ou menos assim, cara, aí eu entendo o Renato tomar rédeas de coisas que talvez não digam respeito a ele. Por quê? Porque assim, o médico, ele é literal. O médico, ele não é técnico de futebol, ele não é, sabe, ele não tá inserido no futebol, tá inserido na medicina. Aí ele avalia o Luan e olha clinicamente o Luan e diz assim, não pode jogar. Porque ele é médico, ele tem responsabilidade, ele sabe que se estourar de novo a culpa vai ser dele, ele sabe que tem um monte de consequência, né? Agora, uma coisa é as vésperas de uma final de Libertadores. Outra coisa é o Grêmio fora de tudo que é Copa, jogando um Campeonato Brasileiro, brigando no meio da tabela. O Luan tá pronto? Não. Então não tá. E o Renato não é louco também de contrariar o DM, acho eu, nesse segundo cenário, de meio de tabela de Brasileirão, não disputando nada. Agora, cara, eu já fui jogador, eu sei que esse tipo de lesão do Luan, ele não tá 100%, mas dá pra começar a soltar. Né? Eu sei que o médico tá sendo prudente, mas dá pra peitar essa prudência por um bem maior. Se o Luan jogar a final em Lanús e estourar, foda-se. O que eu quero com, sabe? Eu quero usar ele para ser campeão da América. Entende? Então, tem contextos, tem cenários, e aí, por isso que eu digo que o Renato é complexo, né, cara? O Renato é complexo, porque esse papo do médico, cara, eu posso fazer uma narrativa aqui inteira, descascando o Renato, dizendo como ele é amador, como ele é anos 90, como ele, sabe? E outra, eu posso dizer assim, olha como o Renato é genial, como o Renato é esperto, como ele ocupa vácuos deixados abertos pela incompetência de terceiros. E de certa forma as duas coisas estão meio certas. Ele é o bravateiro folclórico, não sei o que, dos anos 90. Ele tem umas ideias ali ainda meio babá. Por outro lado, cara, ele vê as coisas de uma forma que, isso aqui tá errado, isso aqui não dá. E aí ele se mete na logística, na viagem, no voo fretado, sabe? No Luan voltando um pouquinho mais cedo para ficar pronto para a final. E muitas vezes ele acerta. Então o Renato é um ser complexo e nós vamos bater muito papo provavelmente sobre isso ainda, sobre o profissionalismo profissionalismo e a atuação do Renato, né? Vamos entender as partes que se completam, que geram atrito, que combinam, que não combinam, e eu acho que vai ter muita resenha pra gente fazer daqui pra frente sobre tudo isso, porque pelo visto o Renato deve ficar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.